Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma jornada Toxina Botulínica Expert. Aqui eu vou te ensinar estratégias para você se tornar um profissional expert em toxina botulínica sem medo de causar intercorrências. Meu nome é Elaine Marques, eu sou biomédica esteta e hoje o tema que eu vou abordar vai ser sobre o uso da toxina botulínica no tratamento da hiperidrose. Tá? Bom, vocês podem me mandar uma mensagem a qualquer momento da live, que eu vou olhando aqui, passando os olhos para ver, tá? Mas eu separei aqui um roteiro para a gente seguir. Bom, primeiro eu vou falar o que é hiperidrose, que é um nome meio esquisito, né? Então, o prefixo hiper é excesso e o sufixo drose é suor. Então, 3 muito bem, o som tá bom, a imagem tá boa e eu tô bem na imagem. Gostei, obrigado dos 3 aí, show. Então, hiperidrose é aquele paciente que sua excessivamente, né? Então, é uma condição clínica, né? Um paciente que ele não tem controle sobre o suor dele. Não é só um suor de quando a pessoa malha, não é aquele suor quando a pessoa está na menopausa. Geralmente é uma vida inteira com essa condição clínica. E ela pode acometer diversas partes do corpo, mas temos alguns locais que é mais comum, a palma das mãos, a sola dos pés. Então, são locais que acometem o maior número de pessoas com esse problema, mas não são regiões exclusivas. Tem paciente que tem hiperidrose na cabeça. Tive um paciente, inclusive, ele era na época que eu fazia acupuntura, ele tinha muito hiperidrose, era uma coisa que incomodava ele demais. Ele tinha a cabeça raspada, e ele suava de escorrer, assim. Onde ele deitava na maca, ficava tudo ensopado. E ele falou que não conseguia com a namorada, era difícil arrumar emprego, porque socialmente falando, ele se sentia desconfortável, se sentia sujo, porque ele ficava o tempo todo escorrendo a cabeça. E aí, na época, eu não trabalhava com estética ainda, a gente estava tratando com acupuntura, né? Mas existe tratamento com toxina botulínica para essa disfunção. Tem gente que tem disfunção aqui no buço, então tem gente que você fica o tempo todo com isso aqui molhado, fica cheio de gotinhas de suor. Tem gente que tem hiperidrose no peito, nas axilas, né, que a gente acaba vendo com um pouco mais de frequência, axila, pés e mãos, mas também pode acometer na virilha. Então, tem paciente que transpira excessivamente na virilha. E acaba sendo também desconfortável. Imagina, você coloca uma calça social e parece que você fez xixi. Mas aí não é uma questão de urina, é uma questão de suor. Então, é uma coisa muito desagradável. Então, não é só uma questão clínica, questão médica, mas também gera problemas sociais para a pessoa, né? Porque ela acaba ficando desconfortável, né? Ela acaba ficando socialmente desconfortável, mal, né? Imagina, você vai procurar um emprego, você está com as mãos suando demais, você está com o rosto suando demais, ou com as axilas, então causa também desconforto estético. Doutora Jéssica me perguntou se nós biomédicos podemos aplicar. Então, quando a gente parte por questões estéticas, nós podemos sim atuar no corpo. A hiperidrose fica naquele limiar entre clínico e estético, né? É a mesma coisa do bruxismo. Então, assim, você tem que fazer uma avaliação muito bem se causa algum outro problema nesse paciente. Mas, normalmente, é um problema que gera mais questões estéticas, né? Então, é um paciente que se sente mal porque ele não consegue escrever, porque as mãos estão o tempo todo suando, ele não consegue arrumar uma namorada, como esse meu paciente que eu falei, que suava demais na cabeça, ou fica o tempo todo com o buço suado, né, as axilas suadas. Ela não vai gerar um problema clínico para o paciente, assim, não vai dar coceira, não vai dar mal, não vai dar nada
nada relacionado à doença, mas é mais um desconforto social para ele, né? No convívio com outras pessoas no meio ambiente, né? No ambiente social, vai gerar mais desconforto. Existem hoje desodorantes que seguram bastante o suor. Eu tenho pacientes até que relatam usar esses desodorantes até na sola dos pés, nas mãos, pelo fato de ter hiperidrose, mas eles mascaram um pouco o problema, mas não tratam. Eles melhoram um pouco, mas não tratam, né? E a hiperidrose, ela tem sim tratamento cirúrgico, né? Ela tem até um nome, eu até anotei o nome da cirurgia aqui, que é uma cirurgia que tem um nome diferente. Deixa eu pegar aqui. Simpactetomia. É um nome diferente, né? Então, essa cirurgia nada mais é do que você cortar o ligamento neurológico para o envio da mensagem do cérebro para aquelas glândulas sudoríparas para elas produzirem suor excessivamente. Mas em 60% dos casos, essa cirurgia não é bem sucedida. Então, é um número bem alto assim, de insucesso. O paciente, quando faz essa cirurgia, normalmente ele passa a apresentar o problema de hiperidrose numa outra região do corpo. Então, se ele operou a região dos pés, ele pode apresentar no peito, nas costas, nas mãos, então em qualquer outra região do corpo. Então, não é garantia que ele vai operar e vai ficar 100% curado. Então, só 40% dos pacientes têm cura total do problema. E por gerar mais desconforto social, como eu disse anteriormente, nós, profissionais da estética avançada, o biomédico, o enfermeiro, o farmacêutico, o biólogo, o fisioterapeuta, nós podemos sim realizar essa aplicação nas regiões corporais e o profissional dentista aplicar na região cranial, né? Pescoço para cima. Então, se o paciente tiver hiperidrose no buço, ele pode aplicar, hiperidrose na cabeça, ele pode aplicar, e nós, biomédicos e farmacêuticos, enfermeiros, enfim, os outros profissionais que temos habilitação para isso, podemos realizar esse procedimento não só na face, mas também no corpo. E eu trouxe esse tema porque, como eu disse no começo, ele é pouco explorado, né? E ele é um bom chamariz para o nosso consultório, porque se você levar ele para o viés social, né? O bem-estar, a mesma coisa do dentista que faz uma toxina botulínica, ele leva para o cunho estético, para o cunho de bem-estar, a gente vai levar para o cunho estético. Por exemplo, paciente que transpira demais nas axilas, ele vai se sentir mal no ambiente de trabalho porque está com a blusa sempre molhada, ele vai se sentir mal com a namorada porque está sempre molhada a axila, os pés, né, não vai conseguir calçar uma sandália, as mãos que não vai conseguir segurar uma caneta, não vai conseguir escrever num papel. Então, a gente tem que levar o tratamento para esse cunho estético, né, que realmente causa muito desconforto. A mulher que transpira demais no buço, então, quer dizer, não consegue colocar uma maquiagem porque fica sempre com aquele monte de bolinha de suor aqui. Então, a gente tem que levar para essa linha. E dentro do consultório é um tratamento que tem um ticket bom, né? O valor dele é mais alto do que uma aplicação de toxina botulínica no terço superior da face, até porque a quantidade de toxina que a gente usa é um pouco maior, a depender também da região. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma região cabeça, uma área muito mais extensa, então a gente gasta um pouco mais de toxina, os pés e as mãos também. A virilha não é uma região tão grande, então a gente não precisa tanto. Mas dentro do consultório, fazendo um planejamento inteligente, como eu falei na live de segunda, é recomendável você separar assim, de 100 a 150 unidades para você gerar um valor padrão para o teu paciente, né? Para você poder botar na sua tabela de custo lá e você também determinar o quanto que você vai usar no seu tratamento, tá? E aí, como é que você vai realizar esse procedimento no consultório? A primeira coisa que você vai fazer, doutora, é ouvir o relato do paciente. Então, ele vai te procurar, eu recomendo você fazer propaganda, chamando o paciente para esse tipo de atendimento, e ele vai relatar para você a área que ele tem hiperidrose, que está incomodando a ele. E aí, como é que você vai avaliar essa região?
Primeira coisa, a observação. Então, uma área que tem hiperidrose é um paciente que ele soa, independente dele estar fazendo atividade física, independente de medicação, porque tem algumas medicações que fazem o paciente desregular um pouquinho a questão termogênica, né? Porque o suor é para manter a temperatura corporal constante. Então, para isso que a gente sua, né? Então, principalmente os ansiolíticos, eles mexem muito nessa questão de termorregulação do corpo. Então, tirando essa questão medicamentosa e questões pontuais também como estresse, né, menopausa, aquele paciente que não tem nada disso e está o tempo todo suando. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. E aí, observar a região que está suando excessiva, ele vai te falar, você vai observar, vai ficar com um monte de gotículas, e você, além disso, pode realizar também o teste de Minor. Esse teste consiste em você aplicar, se for nas axilas, você pede o paciente para... Caramba! Até vocês viram esse raio aqui, né? Se for nas axilas, vocês peçam para o paciente vir sem desodorante, porque os desodorantes que o paciente tem hiperidrose usa, eles demoram muito para sair da pele. Então, dependendo do tipo de desodorante, aquele da Vichy, o da Rexona Clinical, para ele ficar pelo menos 24 horas sem usar e limpar bem a região, para você poder fazer uma anamnese mais precisa da área a ser tratada. E aí, no consultório, então ele vai vir sem desodorante. Você vai fazer a asepsia do local, né? E esperar alguns minutos para ver o suor se formando, tá? E aí você vai pegar um vidro de iodo, né? O polvedine, iodo que você compra na farmácia, com uma gaze você vai passar naquela região. Vai secar uns minutinhos e sobre essa região você vai polvilhar amido de milho, a maisena, né? Então, você vai polvilhar sobre essa região e tirar o excesso com um pincel, assoprando. Faz um pouquinho de sujeira no consultório. Nas mãos e nos pés é mais fácil, que você pode pedir o paciente para bater um pouco assim. Na virilha e na axila, você mesmo tem que auxiliar removendo esse excesso de amido de milho. E aí, na região que o paciente tiver uma hiperatividade da glândula sudorípara, vai ficar bem preto. E aí você consegue visualizar melhor essa região. Aí você fotografa, né? Se for um paciente, um homem, recomendo pedir para o paciente depilar a região até para poder fazer o tratamento, né? Passar uma lâmina de barbear, virilha, se for as axilas, se for o peito, né? Buço, porque para facilitar a visualização e também o tratamento. Então, são coisas que na avaliação inicial, antes, não é o paciente igual Botox tradicional que vai no teu consultório e vai fazer o tratamento. É um paciente que você tem que agendar ele para ele ir no outro dia. Dificilmente dá para fazer na mesma sessão por esses detalhes. E aí você vai fotografar aquela região e aí você vai ter exato o local onde tem mais glândulas sudoríparas, tá? Mas aí você pode me perguntar, tá bom, doutora, e se o paciente tiver alergia a iodo ou tiver alergia a amido de milho, como é que eu faço? Você não vai fazer o teste de Minor, você vai pedir o paciente para também vir sem desodorante, sem aplicar nenhum creme na região, e você vai passar um papel para tirar só esse excesso de suor, só para secar a mesma região, e esperar as gotículas de suor se formarem. Então, fica cheio de gotinhas de suor na pele do paciente. E aí você consegue visualizar e fotografar aquela região. Por que é legal você fazer essa visualização? Porque quando você pega uma área com hiperidrose, a distribuição das glândulas não são homogêneas. Então, para você dar mais atenção naquela região que tem mais glândulas, para poder dar um tratamento, está chovendo bem, mais efetivo para o seu paciente. Caso você não consiga visualizar, porque o paciente aquelas consultas que às vezes você marca com a agenda meio apertada de horário, poxa, eu não posso ficar esperando, né? O que você pode fazer também é delimitar a área da axila, né? O paciente tem hiperidrose, ele transpira com uma frequência muito intensa. Então, assim, vou fazer uma simulação da axila, né? Você vai fazer um losango, né? Um balãozinho na axila dele, e você vai fazer um quadradinhos, né? Como se fosse um jogo da velha, com mais ou menos 1 centímetro
de distância entre a linha superior e a linha inferior. Então, vai ficar mais ou menos um dedinho de distância dos quadradinhos. Para você poder realizar a toxina botulínica em toda aquela região da axila do paciente, tá? Alguém está perguntando aqui, em algumas situações acontece do próprio profissional oferecer a toxina ao observar que o seu paciente tem hiperidrose, com certeza. Às vezes você olha o paciente tem hiperidrose. Caramba, vocês ouviram o raio aqui? Às vezes o paciente tem hiperidrose nas axilas, a gente consegue ver que às vezes está com a blusa mais molhada, no buço. Então, é legal fazer essa observação também no consultório. E poucos profissionais já atendem, pouquíssimos cursos ensinam. Então, por exemplo, eu não aprendi isso na pós, foi só falado assim muito por alto, não foi dado ênfase, não foi falado nada. E aí eu lembro que depois eu fui para estudar, fui pesquisar artigos, livros, tudo mais, e a primeira vez que eu fui fazer o teste, fui até fazer na minha irmã, deu ruim porque ela era alérgica a iodo, eu não sabia, e deu problema. Então, uma outra questão que a gente tem que saber também é perguntar ao paciente se ele é alérgico a iodo. Mas você não é obrigado a fazer o teste de menor, mas clinicamente é legal você fazer para você ter essa visualização mais precisa. Então, se você fizer o teste de menor, você fotografa, você tira todo aquele excesso de iodo com álcool 70 de amido de milho, você vai marcar os pontos de aplicação de toxina botulínica, sempre dando ênfase àquela região que tem mais as glândulas sudoríparas, e caso o paciente seja essa foi sinistra. E caso o paciente seja alérgico a iodo, como eu falei anteriormente, você vai simplesmente marcar, você vai determinar a região, né? Por exemplo, o buço. Vai fazer pontinhos com 1 a 2 centímetros de distância entre eles e vai aplicar a toxina botulínica. Se for nas axilas, eu recomendo você fazer um losango, né, aquele balãozinho, na axila inteira, né, então fica assim, e aí você faz pontinhos com 1 a 2 centímetros de distância. E ali você vai fazer a aplicação da toxina botulínica. Tá? Ao final do tratamento, você fez a aplicação, o paciente volta com 15 dias, igual uma aplicação tradicional, para você ver se toda aquela região que você aplicou pegou, se o resultado ficou efetivo, se ficou legal. E aí, se o paciente puder fazer o teste de menor, se ele não tiver alergia, você repete o teste para ver se ficou algum ponto que não pegou muito bem a toxina botulínica. E também para você ter o comparativo do antes e depois na foto. Mas caso o paciente não possa fazer uso do teste de Minor por alergia, né, um dos componentes, você pode simplesmente fotografar novamente, esperar. Foi o que eu falei, se seca a região, se tiver úmida, espera alguns minutinhos, que aí vai formar as bolinhas de suor, e aí você fotografa a região novamente com resultado. Mas o teste de Minor, visualmente, é muito melhor. Caramba, não sei se aí onde vocês estão está chovendo aqui. No Rio, tá onde eu tô, tá caindo o mundo aqui. Não tá precisando, tá muito calor, né? Até me perdi no raciocínio, o raio foi tão grande, tão forte. E o teste de Minor permite até para você... quantas unidades usamos por ponto? A Irma está me perguntando quantas unidades usamos por ponto. Então, a literatura fala para você usar de 1 a 2,5 unidades por ponto. Mas a reconstituição para fazer a hiperidrose é diferente de uma reconstituição tradicional. A literatura tem vários livros, várias formas de fazer, mas o que é mais recomendado é uma reconstituição de um frasco de 100 unidades para um volume de 4 ml de soro. Então, um frasco rende bastante. E aí você vai colocar um volume de 1 a 2,5 unidades por ponto. Então, assim, 100 unidades dá e sobra para você fazer uma região bem extensa. No máximo, 150 unidades, assim, é o suficiente. Por exemplo, uma cabeça, né, para fazer uma região cranial inteira, se a pessoa tiver um pé muito grande. Então, é legal você
distribuir os pontos. Mas sempre lembrando que dando sempre ênfase à região que o paciente mais tem glândula sudorípara. Mas aqui o objetivo é uma paralisação das glândulas sudoríparas e não da musculatura. Então, o que a gente tem que ter atenção na hora de realizar esse procedimento é o ângulo de aplicação, a profundidade da agulha, o conforto do paciente, porque é muito doloroso, é uma aplicação muito dolorosa, principalmente nas mãos, né? A gente tem a mão bem sensível, então é recomendável você fazer todo um tratamento com anestésico, usar um bom anestésico, então é um tratamento que demora um pouquinho a sua realização, diferente de uma aplicação tradicional de toxina botulínica, que você vai levar uns 40, 45 minutos, né, em média. Uma aplicação para hiperidrose, você vai levar um pouco mais de tempo, até por conta da anamnese. Eu gosto de fazer uma anamnese prévia, né? Eu não faço os dois na mesma sessão, como eu falei anteriormente. Então, você leva em média 1 e meia. Só de anestésico é meia hora, né? Para o anestésico fazer efeito. Isso a depender também do tipo de anestésico que você vai usar no seu paciente. Pode usar gelo, você imergir a mão do paciente, se for a mão ou o pé, num balde com gelo, numa embalagem com gelo. Você pode colocar a placa de gelo que vem com a toxina botulínica sobre a mão dele. Eu gosto de usar anestésico tópico, que eu mando manipular. Mas você pode usar o Pliades também, que é um ótimo anestésico. E aí esperar o tempo da ação da lidocaína, né? Para você fazer a aplicação para dar mais conforto. A troca das agulhas é importantíssima, porque principalmente na região dos pés, que a sola dos pés é grossa, então é importante durante a aplicação você fazer uma troca mais intensa de agulhas, tá? Para dar mais conforto ao paciente, e também para a introdução da agulha na pele. Então, se o paciente tiver um pé muito, muito espesso, recomenda ele no podólogo antes, fazer uma raspagem daquela pele mais espessa, porque você não vai conseguir nem introduzir a agulha. Então, isso tudo a gente tem que avaliar na primeira consulta, tá? As mãos também, tem paciente que faz, às vezes, crossfit, tem uma mão com muitos calos, então recomenda ele realmente numa manicure, fazer ou hidratar as mãos para poder ficar uma pele um pouco mais macia para você fazer a aplicação do produto nas mãos do paciente, tá? O mesmo serve para o crânio, né, na região da cabeça, o mesmo serve para o buço. Eu só faço uma ressalva aqui, a região da face, quando o paciente tem muita hiperidrose aqui, é você prestar muita atenção no ângulo da agulha e na proximidade das ponturas, para você não pegar o músculo orbicular da boca e causar uma paralisia do músculo orbicular e o paciente não vai conseguir fazer bico. Então, isso pode causar desconforto estético para ele também, porque ele não vai conseguir beijar, ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir comer. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, na hora que for fazer essa aplicação nessa região, tem que observar muito bem esses detalhes, tá bom? Mas nas mãos é um pouco mais tranquilo, nos pés, só tirando esse detalhe da espessura da pele. E poucos profissionais fazem, poucos profissionais você vê na internet oferece esse tratamento, né? É muito pouco explorado. E, como eu disse anteriormente, dá para ganhar dinheiro com esse tratamento, primeiro porque é pouca oferta dos profissionais, então a gente tem que passar a ofertar, e também pelo custo do tratamento, é um custo um pouco mais alto, né? Então, e a parte boa, nós temos vários outros pontos também que a gente pode ressaltar, além desse que é pouca oferta. Os pacientes têm bastante gente com hiperidrose, agora no verão muita gente se incomoda. Tem paciente que também pode não ter hiperidrose, mas sua demais nas axilas e incomoda, não chega a ser uma hiperidrose, mas é algo que gera desconforto. É um paciente legal para você fazer uma aplicação, às vezes é um modelo, às vezes, enfim, trabalha com o corpo, alguma coisa assim, que é um tratamento que você pode ofertar para esse cliente. E
diferente da aplicação que a gente faz para paralisia muscular, o tratamento de toxina botulínica para hiperidrose, a literatura relata uma durabilidade de 7 a 12 meses. Então, tem paciente que só vai voltar 1 ano depois no seu consultório, de 6 meses a 1 ano. Então, a durabilidade dele é muito alta, até porque você faz aplicação para a paralisia da glândula sudorípara e não paralisia muscular. Então, isso também é um benefício muito grande para o paciente. Então, mais um motivo para você fazer um ticket um pouco maior do seu tratamento comparado com a aplicação tradicional de toxina botulínica para o terço superior para a musculatura. Então, assim, tem várias vantagens de você, doutor, de você, doutora, passar a ofertar o tratamento de hiperidrose no seu consultório, oferecer, fazer propaganda, fazer realmente uma divulgação mais intensa no seu consultório para atrair esse tipo de cliente, principalmente agora no verão. Porque quem é que gosta de ficar com o buço suado, com as axilas suadas? É algo que incomoda demais. Então, a gente pode ganhar esse tipo de cliente e com uma durabilidade bem intensa, né? De 7 meses a 12 meses, né? De resultado. Vale a pena o investimento. Só de economia de desodorante, né? A gente já vai valer bastante a pena. Então, acho legal a gente passar, nós profissionais, passarmos a ofertar esse tratamento no consultório. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida com algum ponto? Eu queria perguntar alguma coisa. Bom, a hiperidrose, então, eu sugiro fortemente você, doutor, você, doutora, que nunca pensou em ofertar esse tratamento para o seu paciente, você que é profissional da área da saúde, você que atua com a estética avançada, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, todos nós podemos sim aplicar toxina botulínica para tratar a hiperidrose no nosso paciente, porque é uma disfunção estética. Ele causa um mal-estar estético para o seu paciente, ele não causa um mal-estar de doença, ele não é uma doença. Né? É uma condição clínica, sim, mas ele causa um mal-estar estético, que o paciente fica suando o tempo todo, né? É um desconforto muito grande social. Então, você traz um bem-estar social para esse cliente, né? Para esse seu paciente. E ele pode ser aplicado no rosto, né? No buço, na axila, na virilha, nos pés, nas mãos, no peito, se o paciente tem gente que tem essa região do colo, né? Com hiperidrose. E é mais uma fonte de alternativa de tratamento para você no consultório, mais uma porta de entrada com a toxina botulínica para você ofertar. É um ticket que você pode cobrar um pouco maior do que outra aplicação tradicional. O ganho com ela é um pouco maior, porque, como eu disse anteriormente, você vai fazer uma reconstituição, vai ser uma hiperdiluição, então você consegue fazer uma área bem extensa do corpo do paciente, atender ele bem, né? E está me perguntando aqui questão de profundidade. A profundidade não independe do local que vai ser aplicado, tá? A aplicação dele é intradérmica. Tá? É intradérmica, porque eu quero atingir as glândulas sudoríparas e não a musculatura. Mas a gente tem que ter atenção, principalmente na aplicação no buço, para não causar uma paralisia do músculo orbicular da boca. Tá? E aí o paciente vai ficar com dificuldade de beijar, de fazer bico. Então, inclusive, eu não gosto de fazer, eu não faço toxina botulínica para código de barras, por esse motivo, eu faço outras técnicas, mas para a hiperidrose você tem que fazer sim, mas tem que ter muito cuidado com a tua agulha. Recomendo a troca de agulhas com frequência, porque é uma aplicação bem dolorosa, o uso de um bom anestésico tópico, manda manipular um bom anestésico, faça uso de um anestésico industrializado de uma boa qualidade, né?
E espere o tempo do fármaco fazer efeito, porque é bem doloroso, são muitas picadinhas. E o tempo de resultado é altíssimo, né? De 7 a 12 meses. Então, vale a pena você investir nesse tratamento no seu consultório, sim. Hoje eu falei um pouco sobre hiperidrose, que é um tratamento que a gente pode realizar no nosso consultório, a gente pode, mais uma forma de a gente ofertar a toxina botulínica para os nossos pacientes, com mais um diferencial para nós profissionais da estética avançada e que é pouquíssimo explorado na mídia, pouquíssimo explorado pelos demais profissionais. Então, você que está aqui me ouvindo, não perde essa oportunidade. Comece aplicando nos seus parentes, ganha a mão, vai para as redes sociais, divulga o seu trabalho e eu tenho certeza que sucesso é garantido para você.